coração, beijinhos enormes de Braga, diretamente para o mundo inteiro. Sobre o que é que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre vaginismo. Ele encaixa com esse grave do beat, ele encaixa com o cavaco e o pandeiro, ele encaixa quando essa bunda começa a jogar perfeitamente. Ora bem, o tema de hoje é complicado, eu vou tentar explicar direitinho, devagarinho, sem confusão e essas coisas todas. Uma das patologias femininas que infelizmente mais afeta as mulheres é o vaginismo. E o que é isto do vaginismo? Porque ele está misturado de vez em quando com outras coisas, nomeadamente com a dor durante a relação sexual. E vaginismo não tem nada a ver com a dor durante a relação sexual. Claro que as mulheres que sofrem de vaginismo sofrem também com dores devido à incapacidade que têm na penetração, mas uma coisa é completamente independente da outra e são duas patologias completamente diferentes. O vaginismo é a contração involuntária dos músculos que rodeiam a vagina. E quando eu digo involuntária, é completamente involuntária. A mulher não tem domínio nenhum na parede muscular vaginal. E o que é que acontece com esta contração involuntária? Acontece que nada passa ali. Há um colar da parede vaginal total, sem explicação, sem ocorrências hormonais, sem patologia associada, e nós já vamos ver estas coisas todas. O vaginismo só por si é uma patologia difícil de diagnosticar, porque é única e exclusivamente baseada nos sintomas que a mulher apresenta. Portanto, se há uma contração involuntária, vocês imaginem, a vagina é assim, não é? Se há uma contração involuntária da parede muscular, aquilo que a parede muscular faz é isto, e ao fazer isto cola. E cola com ou sem alguma coisa dentro, não é? Se eventualmente cola antes de entrar alguma coisa, não passa nada. Se eventualmente cola depois de entrar alguma coisa, vai ficar preso lá dentro. E isto dava para a gente fazer uma montanha de piadas, mas isto não tem graça absolutamente nenhuma. Sim, é verdade. Muitas das emergências ginecológicas são esta, porque o homem fica preso dentro da mulher e acaba no hospital, e os músculos só desprendem, por assim dizer, após ser feita uma medicação intravenosa. Porquê é que isto acontece? Um grandíssimo ponto de interrogação. Se o vaginismo é prévio a qualquer tipo de relação sexual, se acontece numa mulher que é virgem, ele pode ter inúmeras causas psicológicas, nomeadamente o medo, a insegurança, o receio da perda da virgindade e todas essas coisas. Se eventualmente ele acontece a partir de determinada altura, vamos imaginar, a mulher tem relações sexuais há imensos anos e de repente de um momento para o outro acontece este vaginismo. E isto pode ter uma causa traumática, psicológica, mas também pode não ser trauma nenhum e de repente o corpo começar a comportar-se desta maneira que não lembra a ninguém. Se isto tem cura, claro que sim, o vaginismo tem tratamento, os terapeutas sexuais, fisioterapeutas vaginais, aqui em Portugal é um bocadinho difícil encontrar clínicas de fisioterapia diretamente ligadas a isto. Liguem para cá, mandem os vossos e-mails, as vossas mensagens, eu posso reencaminhar sem problema nenhum este género de tratamento para quem sofre deste vaginismo. Uma das formas mais fáceis de resolver o vaginismo, aquilo que eu faço durante as terapias das pessoas que me procuram, são as bolinhas que já vimos aqui de Benoit, os cones, os vibradores pequeninos. Isto tem que ser tentativa e erro. Quanto mais a mulher sofre com esta patologia, tem dor, não é? Se há uma contração dos músculos vaginais, aquilo que acontece não passa nada, só o pensamento da relação sexual só por si já é desconfortável. Ninguém vai, no momento em que a pessoa ainda está a pensar em fazer o amor, já está a pensar em fugir dali para fora e a ansiedade provoca uma maior tensão muscular, nomeadamente também na parede vaginal. O que é que acontece? A melhor forma o vaginismo é resolvido em terapia sexual ou em fisioterapia vaginal a sós, não é uma terapia sexual a dois. A mulher vem, e isto é uma patologia única e exclusivamente feminina, vaginismo, só para quem tem vagina. Quem não tem, não sofre desta patologia. E os senhores já têm muita patologia, não precisam de mais uma. Quem vem à terapia, vem sozinho e nós conseguimos resolver isto com alguma facilidade. O que é que acontece com as minhas pacientes? São muito teimosas, muito tinhosas, não fazem nada do que eu mando. Eu não percebo como é que isto funciona, porque é que há tanto respeito médico de família. A pessoa tem uma gripe, a pessoa tem uma contração, a pessoa tem qualquer coisa, o médico prescreve a medicação, toda a gente faz a medicação direitinho até ao fim. As pessoas vêm com uma patologia à terapia e eu prescrevo aquilo tudo direitinho, não fazem nada do que eu mando, não querem saber. É a falta de respeito que eu tenho. Cones. O que é que são cones? Como o próprio nome indica, são cones mesmo, que são colocados no interior vaginal. Primeiro os mais pequeninos e depois eles vão crescendo, e à medida que eles vão crescendo, a capacidade de adaptação vaginal vai crescendo com esses cones também. As bolinhas Benoit, nós já vimos aqui, eram as bolinhas do Grey, Mr. Grey, domina essas bolinhas.
As bolinhas Benoit o que é que fazem? Depois de introduzidas ao caminhar, aquilo provoca uma fricção no interior vaginal e os músculos acabam por ginasticar-se, não é? Andam ali a mastigar, já não reagem de uma forma tão exuberante quando alguma coisa tenta penetrar. Outra das coisas são os vibradores. Não os vibradores, consoante nós estamos habituados a ver nas sex shops, em todos os seus esplendores, não, estamos a falar de vibradores bem pequenininhos de introdução, sempre de introdução. Primeiro mais pequenino, depois um maiorzinho, depois maiorzinho. Na fisioterapia vaginal existem uns dildos específicos que são feitos em vidro, muito pesados, que são colocados no interior vaginal até a mulher relaxar. Eles são lá deixados durante cerca de 40 minutos mais ou menos até a parede vaginal ir descontraindo e depois da introdução, ao tirar, aquilo tem assim umas bolinhas. Se tiverem curiosidade, venham cá que eu mostro. Não vou botar tudo aqui, não pode. Tem assim umas bolinhas, no momento em que se tira, a parede vaginal vai fazendo assim e vai-se adaptando àquele dildo, a todo aquele esplendor. Extremamente pesado, eu acho que aquilo deve pesar uns 2 kg mais ou menos, à vontade. Não são vibradores e não são dildos de brincadeira. Aliás, o armáriozinho que eu tenho dentro do gabinete 2, famoso gabinete 2 aqui da clínica, não é um gabinete assim muito alegre, porque a maior parte das coisas que estão lá são terapêuticas e não de brincadeira. Pergunta para queixinho. Se as pessoas que têm vaginismo têm ou não lubrificação? Têm, sim senhora. Lubrificam perfeitamente normal. O problema começa quando começa o toque. Ao receber o toque, a pessoa começa a pensar que vai para essa penetração. E muitas vezes nem pensa, às vezes é completamente involuntário. A pessoa está completamente à vontade, tem vontade de ter a relação sexual, mas por qualquer motivo cola. Não falta de lubrificação, continua a lubrificar perfeitamente normal. Nós temos 2 tipos de lubrificação, aquela que é feita no interior vaginal e no exterior vaginal. As glândulas Bertolini e Skin são completamente independentes uma da outra. À medida que nós vamos avançando na idade, quando se dá a menopausa, por exemplo, a falta de lubrificação que existe é nas glândulas internas e não nas glândulas externas. O pipi das senhoras por fora continua a ficar umidozinho e dentro é que tem dificuldade de lubrificação a quando da relação sexual. Existem uns cremezinhos para se pôr uns óvulos que lubrificam o interior vaginal. Outra das coisas, às vezes por desregulação hormonal, as mulheres têm falta de lubrificação ao exterior vaginal, pipizinho do lado de fora, que é a lubrificação diária, aquela que faz o corrimento na cuequinha, que as mulheres andam sempre com o pensinho a correr. O corrimento é saudável, ter corrimento ou ter lubrificação é saudável. O pipi tem que estar sempre umedecido, seja qual for. O vaginismo é independente desta lubrificação. Pode haver toda a lubrificação do mundo, não vai escorregar nada, porque vocês imaginem a força que tem que ter a parede muscular vaginal, contem-lhe a força para ela explodir um bebê cá fora. Imaginem a força que está ali. Não entra nada, nem sai nada. Aquilo fecha e acabou. Vamos imaginar que dá-se uma destas situações a quando das bolinhas de Benoit lá dentro. Como é que a gente tira as bolinhas de lá? Medicamentosamente, não tem problema nenhum. Ninguém vai forçar para arrancar as bolinhas de lá, ninguém vai puxar o fio, não é? Isto é um tratamento que tem que ser feito de forma ajuizada por um profissional de saúde. Infelizmente, muitas mulheres estão a sofrer com vaginismo, sofrem de vaginismo, acham que é normal a partir de determinada altura ou determinada idade. Outras ainda não iniciaram as relações sexuais, têm este problema, também acham que é normal porque a perda de virgindade tem todas estas coisas acopladas, e é mentira. O vaginismo é uma patologia com tratamento que deve ser resolvida. E onde é que vocês podem resolver esta patologia? Aqui na Oral Plus. Venham cá, Braga. Deixa-me, não posso esquecer. Tenho recebido algumas mensagens a perguntar, e pessoas de longe, como é que fazem? Nós damos consultas por Skype. Têm que entrar em contacto com a clínica e agendar com a Marta, que é a nossa recepcionista. Ela vai agendar tudo direitinho, vai-vos explicar todos os procedimentos e vocês podem fazer a vossa consulta super segura, com a confidencialidade toda que nós mantemos nas consultas pessoais. Ou então venham cá conhecer o bom Jesus, que é aqui tão bonito. Antes de irmos embora. E além de subscrever, partilhar aquelas vidas todas que vocês já sabem. Mas acima de tudo, ainda não viralizamos porquê? Porquê que isto não é pior que um vírus? Queres saber? Vamos embora?